Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Estou vendo muita gente conhecida aqui, seu Alceu, Clenir, Rony. Agradecer a participação de cada um de vocês. Meu nome é Luiz Gustavo Candian. Vou estar conduzindo esse webinar com vocês. Novamente agradecer a participação de todos numa sexta-feira à tarde, 15 horas. Eu sei que muitos de vocês interromperam a rotina de trabalho, então eu espero que seja uma hora aí de assuntos que agreguem a rotina de vocês, sejam vocês já solicitantes ou sejam vocês postulantes a uma certificação de eletromédico. Esse webinar vai ter por volta de 45 minutos de apresentação, depois mais 15 minutos para perguntas e respostas. A Caroline, do nosso marketing, ela vai estar selecionando, mas caso alguma pergunta de vocês não seja respondida nesse intervalo de 15 minutos, a gente vai ter o contato de vocês, e-mail, telefone, a gente vai ter o maior prazer aí de estar respondendo, contatando vocês. A TIF Nord Brasil, ela completa esse ano 26 anos, a nível nacional. O Grupo TIF Nord completa 151 anos a nível global. Okay? Então, uma certificadora já de bastante história, seja a nível da Alemanha, né, onde o nosso grupo nasceu, assim como todos os outros países que a gente tem atuação, China, Índia, logicamente o Brasil, Argentina, Estados Unidos. Eu vou procurar usar um linguajar não muito técnico, porque eu não sei qual a função de cada um de vocês, se vocês já estão nessa área de eletromédico ou não, mas logicamente, quando a gente fala de norma, a gente fala de portaria, a gente acaba sempre indo para alguns termos específicos, mas na medida do possível, vou procurar utilizar um linguajar mais popular, não muito técnico, para ficar uma apresentação leve para todo mundo, nada muito pesado. Falando um pouquinho do meu currículo, eu tenho graduação em Engenharia Elétrica pela Facens, Faculdade de Engenharia de Sorocaba. Na Facens mesmo eu fiz um MBA em Gestão da Qualidade e Produtividade. Tive uma atuação de 6 anos como representante da direção. Quando a gente fala representante da direção, muita gente falou antigo representante da direção, porque na ISO 9001 não existe mais essa definição, mas na 13485 ela ainda está presente, caso vocês já trabalhem com ela. Nessa mesma empresa, também tive experiência na área de projetos de controladores eletrônicos para mesas cirúrgicas, focos cirúrgicos e autoclaves. Deixa eu só ver se consigo compartilhar a tela por completo com vocês. Ok. Na TIF Nord Brasil, desde setembro de 2011, eu atuo na TIF Nord Brasil. Então, mês que vem, completo 9 anos de casa. Tenho atuação, logicamente, no escopo de eletromédicos e em outros escopos voltado para a área da saúde, como agulhas, seringas, equipos. A ISO 13485, a gente vai falar bastante nesse webinar. A ISO 9001, que é dos escopos de produtos médicos. Então, para vocês entenderem, a TIF Nord Brasil tem diversas divisões por escopos. Então, tem a parte médica, que cuida do escopo que a gente vai estar trabalhando hoje, que é eletromédico. Tem a parte industrial, que cuida de eletrodomésticos, extintores. Tem a parte automotiva, que trabalha com a ISO TS, enfim. Cada unidade trabalha no seu foco específico da indústria. Dentro da TIF Nord Brasil também, eu tive nesses 9 anos bastante experiência em auditorias internacionais, como Estados Unidos, México, Argentina, Espanha, demais países europeus, Israel, que tem uma indústria de equipamentos a laser muito forte, Índia, China, Indonésia, Coreia do Sul, Japão. E quando a gente tem experiência em auditorias internacionais, a gente acaba amadurecendo muito como auditor, porque a forma como se audita uma empresa brasileira é diferente de você abordar um chinês, é diferente de você abordar um israelense. Então, isso ajuda a gente a ter um processo de maturação muito forte. E, atualmente, além da TIF Nord Brasil, eu também tenho uma atuação dentro do Inmetro, mas em outro escopo, parte de organismos de inspeção. Então, a divisão específica do Inmetro é a DIOS, voltada para acreditações da ISO 17020, principalmente focado em inspeção veicular, equipamentos que transportam produtos perigosos, instalações de gás e empreendimentos de infraestrutura. Aqui um pouquinho da minha história como profissional.
Agora o foco do nosso webinar. Quando a gente fala de certificação de eletromédica, é um tema muito extenso. Ele aborda desde do processo de fabricação, do processo de projeto, peticionamento e registro na Anvisa, mas muitos desses tópicos eles já eram abordados na antiga portaria Metro 350 de 2010. A gente fala antiga, mas tem certificados que estão cobertos por ela e vão ficar válidos no máximo até 30 de abril de 2023. Mas desde 30 de abril de 2018, qualquer processo novo, inicial ou recertificação já tem que ser trabalhado em cima da portaria 54. E nesse período de transição, a gente tem observado algumas carências. Muitos dos requisitos da portaria 54, eles já são puxados da 350. Mas tem um tópico, que é inclusive o tema desse webinar, que é a auditoria no solicitante, que é uma novidade. Então, até então, o solicitante, ele basicamente ele era auditado na sistemática de tratamento de reclamações de forma documental, então ele não recebia uma visita da nossa parte. Ele até poderia receber uma visita da vigilância sanitária, mas da certificadora em si, ele não passava pelo processo. Então, a gente tem observado um número considerável de não conformidades pro solicitante. Então, quando o marketing me contatou para elaborar um webinar na área de produtos médicos, foi o primeiro tópico que veio na cabeça. Então, o foco aqui, a gente gostaria, logicamente, de abordar toda a portaria 54, mas aí teria que ser talvez um treinamento de 8 horas. Então, o foco aqui é pegar os principais gaps, as principais diferenças da portaria 54 para a portaria 350. Para vocês que estão, às vezes, no processo de transição, para vocês que ainda vão se tornar postulantes, se atentarem a esse nosso histórico como certificadora. Mas, como vocês podem ver no slide, o processo aborda muitos outros requisitos. Gerenciamento de risco, desenvolvimento de software, a norma agora ela foca na IEC 62304, gerenciamento de usabilidade, trabalhando na norma IEC 60601-1-6 e na 62366, na parte também de ecorresponsabilidade de projeto, de acordo com a IEC 60601-1-9, dentre outras melhorias. Aqui alguns termos e definições, se vocês analisarem a portaria em si, tem N termos e N definições, mas voltado para o nosso webinar. Assistência técnica, falando em Brasil, tá? Assistência técnica realizada em nosso solo. A definição, manutenção ou reparo de um produto acabado a fim de devolvê-los às suas especificações. Então, quando a gente fala auditoria no solicitante e em carência, é muito para aquele solicitante que ele é um importador. Porque tem o caso do solicitante que ele faz todo o trâmite com a certificadora, com a Anvisa, mas ele é também um fabricante. Nesse tipo de cenário, a gente não observa tanta carência, tanto quanto sem cobertura. Por quê? Quando se fala em fabricante, muitos tópicos da portaria 54 já estavam no DNA do fabricante. Okay? Então, a parte de assistência técnica ela não era auditada até então, pela portaria 350. Agora, pela 54, vocês vão ver nos slides finais, tem alguns requisitos da RDC Anvisa 16 de 2013 que vão ser verificados pela certificadora, ok? Mas para produtos comercializados no Brasil, que tem algum tipo de defeito no uso, sei lá, tem uma placa de alimentação, tem algum problema de uma bateria, retorna para a empresa solicitante fazer o reparo, realizar os testes necessários e devolver para o mercado, logicamente sem perder o princípio original daquele produto. Definição de solicitante, que é uma pessoa jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, legalmente estabelecida no Brasil com CNPJ, isso é muito importante. Então, o solicitante, ele é chinês, e ele não tem nenhuma filial no Brasil com CNPJ, ele não pode ser solicitante. Ele, logicamente, vai participar do processo como fabricante, mas ele precisa ter algum representante aqui no Brasil com CNPJ para responder legalmente, caso ocorra algum tipo de problema com o produto no mercado. Okay? E o solicitante ele tem que ter participação em algumas dessas atividades listadas: produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, distribuição, gratuita ou não, ou comercialização de equipamentos sob regime de vigilância sanitária, ou os vulgos eletromédicos. O solicitante também ele é responsável pelo processo junto ao OCP, que eu não falo OCP, é o Organismo de Certificação de Produto,
Ele tem a responsabilidade de garantir a realização dos ensaios de rotina. Então, qualquer equipamento eletromédico certificado no Brasil, 100% dos números de série tem que passar por ensaio de rotina, que cobre a funcionalidade do produto, aterramento, os requisitos de aterramento, se aplicável, corrente de fuga e rigidez de elétrica. Em muitos dos casos, se é uma importação, o fabricante já realiza esse processo, mas não é todo país que exige 100%. Então, às vezes, o fabricante ele não coloca sobre ele essa responsabilidade. Aí, de alguma forma ou outra, os solicitantes têm que cobrir esse requisito. Ele também detém a concessão do uso do selo de identificação da conformidade. Então, qualquer produto que vocês pegarem no mercado que é coberto pelo Inmetro, ele vai ter aquele selo com a palavra segurança ou segurança elétrica, o logotipo do Inmetro, o logotipo da certificadora. Então, a responsabilidade sobre esse selo também é do solicitante, bem como registro e o cadastro na Anvisa. O primeiro tópico, que teve mudanças consideráveis, tratamento de reclamações. Na portaria 350, esse tópico ele já era abordado, mas de uma forma um pouco mais superficial. Ele não exigia a visita in loco nas instalações do solicitante, e pela portaria 54, ela possui um link com o RGCP, que é o Regulamento Geral de Certificação de Produtos, já tem essa obrigatoriedade de se fazer, de visitar o local onde são tratadas as reclamações. Então, a gente, além da portaria 54, quem trabalha com eletromédica ainda vai fazer a transição da portaria 350 para 54, ou para quem está postulando ser solicitante, além da 54, a gente recomenda fortemente fazer uma leitura da portaria Metro 118 de 2015, que é a mãe do RGCP, e a portaria que fez algumas alterações no RGCP, que é a portaria 252 de 2016. Isso vocês encontram publicamente, gratuitamente, no site do Inmetro. Então, aqui a gente listou as principais novidades da portaria 54. Então, a primeira é que o ACP ele deve verificar essa sistemática no intervalo máximo de 15 meses. Pela portaria antiga, o intervalo era 12 meses, então tem uma folga aí de 3 meses para fazer essa verificação. O ACP, a certificadora, fazer a verificação no solicitante. Outro requisito que não tinha na 350, é que o solicitante, ele deve garantir o encaminhamento das reclamações ao fabricante, quando ele não é o fabricante, ele é um importador, por exemplo, e das respostas as mesmas do fabricante ao cliente. Então, pode ter algum tipo de produto que tem defeito crônico, tendo muita queima de um display, por exemplo. Às vezes é um problema de projeto, então é fundamental essa comunicação do solicitante com o fabricante, para às vezes o fabricante fazer alguma intervenção crítica. E o fabricante, por ele ser o pensador daquele projeto, por ter elaborado todas as etapas, desde de placas eletrônicas até gabinetes, ninguém é melhor que o fabricante para dar uma resposta concisa para o reclamante. Outro tópico novo da 54, que ele puxa do RGCP, é que o processo de tratamento de reclamações ele deve contemplar número de telefone ou outros meios para atendimento às reclamações, bem como incluir um número de protocolo que deve ser fornecido ao reclamante. Então, a gente utiliza aqui como exemplo quando a gente liga para uma operadora de cartão de crédito. A primeira informação que a gente recebe é o número de protocolo. Prezado cliente, a sua reclamação, o seu chamado está rastreado com o número ABC 1234. Então, esse é um exemplo. Então, o que eu vejo muito em auditoria é o solicitante usar o próprio número do saque, por exemplo, que é uma sigla que às vezes a empresa utiliza, e enviar por e-mail para o reclamante. Então, prezado cliente, a sua reclamação, um exemplo, prezado cliente, a sua reclamação está sendo tratada internamente através do saque 123/2020. Então, de alguma forma, o auditor vai ter que evidenciar como que essa comunicação do solicitante com o reclamante. E, anualmente, o solicitante ele tem que fazer uma análise crítica dessas reclamações, porque às vezes pode ter algum problema sistêmico que precisa de alguma intervenção mais crítica, até juntamente com o fabricante, e na auditoria, o ACP, a certificadora, vai verificar se é realmente seguir essa periodicidade anual. E a certificadora também, ela tem o seu processo interno, de acordo com a ISO 17065. Então, a certificadora, às vezes, ela pode até receber uma reclamação do mercado, e ela tem que fazer uma interação com o solicitante. Dependendo da criticidade, vai ser feito durante a própria auditoria, a cada 15 meses, dependendo do nível, da gravidade,
pode ter que ser realizada uma auditoria extraordinária, por exemplo. Mas é uma análise bilateral, o OCP e o fornecedor solicitante. Outro tópico que muitas empresas, por trabalharem obrigatoriamente com a Anvisa, elas já se atentavam a esse ponto, mas esses pontos não eram cobertos pelo processo do OCP, da certificadora, é a questão de ações de campo ou recall. Então, normalmente, o solicitante ele vai apresentar um procedimento de tecnovigilância, procedimento chamado ações de campo. Então, o auditor ele vai verificar todo o trâmite. Então, às vezes, teve alguma reclamação que gerou, infelizmente, às vezes, um óbito, teve o processo de tecnovigilância no Notivisa, foi cumprido os prazos da RDC Anvisa 67 de 2009, às vezes o solicitante, ele, junto com o fabricante, descobre um problema crônico de software, um bug no software, então ele tem que fazer atualizações em campo. Esse processo foi comunicado para a Anvisa através do solicita, o auditor da certificadora vai fazer toda essa amarração e verificar se está sendo cumprido as regras da RDC Anvisa 23 de 2012, bem como da RDC Anvisa 67 de 2009. E outro tópico que também não tinha na portaria 350 e a 54 pega um pouco mais forte, é quando o produto tem um esfigmomanômetro digital. O esfigmomanômetro é aquela braçadeira que a gente vai na farmácia, tira pressão, ela pressuriza o nosso braço, então dependendo do produto, ele tem esse tipo de dispositivo. Para esse tipo de dispositivo, existe uma portaria da DIMEL e metro específica, então o Inmetro vai validar metrologicamente o esfigmomanômetro. A certificadora, ela só pode emitir um certificado para o eletromédico, pela portaria 54, após a DIMEL ter validado esse esfigmomanômetro. Então, o auditor também vai verificar isso, se o produto possuir essa tecnologia, bem como se o produto possuir algum tipo de termômetro clínico digital. Quando a gente fala termômetro clínico, não confundir com aquele termômetro infravermelho de triagem. A gente tem observado, infelizmente, durante a pandemia, que é por infravermelho. Esse é um outro tipo, inclusive está tendo um alinhamento da ABRAC, que é a Associação Brasileira das Certificadoras, com o Inmetro, porque, segundo alguns artigos oficiais do Inmetro, esse tipo de termômetro ele nem é passível de certificação pela portaria 54. Tem algumas certificadoras que têm um outro entendimento. Mas, se vocês analisarem a instrução da Anvisa, a 49 de 2019, a norma particular que poderia amarrar esse tipo de termômetro, que é 80601-2-59, ela não é referenciada. Então, ainda está para ter um alinhamento melhor do Inmetro com a Anvisa e com as próprias certificadoras, se esse tipo de termômetro que a gente vê em supermercado, em escola, é realmente passível. Mas quando a gente fala de termômetro clínico digital, é aquele termômetro que tem contato com a pele do paciente. E agora, talvez o tópico que tem trazido mais dúvidas ou alinhamento, harmonização no sistema de gestão para os solicitantes, é que agora o solicitante também tem que atender alguns requisitos da NBR ISO 13485 de 2016. Nada mais é que uma norma, nada mais é que a norma ISO 9001, com algumas melhorias para a fabricação de produto para saúde. Se vocês observarem aqui a numeração do requisito, vocês podem falar, poxa, Luiz, mas a numeração aqui está diferente da portaria. Por quê? Quando a portaria foi publicada, a versão 2004 da 13485 ainda era válida. Só que a versão 2004 ela se tornou obsoleta em 28 de fevereiro de 2019. Então, a gente já está trabalhando em cima da 2016. Então, os requisitos que o solicitante deve atender e o auditor vai verificar. Controle de documentos, depois a gente vai ter slide abordando em detalhes o que vocês devem se ater como ponto de atenção. Controle de registros, comunicação com o cliente, identificação e rastreabilidade, verificação do produto adquirido, em termos mais populares, o recebimento do produto eletromédico, preservação de produto, controle de dispositivos de medição e monitoramento, seria a calibração de instrumentos usados para testar a conformidade do produto eletromédico, satisfação do cliente, controle de produto não conforme e ação corretiva. Então, para cada requisito, na apresentação, eu coloquei tópicos que eu tenho observado algum tipo de falha nas auditorias. Então, por exemplo, controle de documentos.
Se vocês analisarem o requisito 424 da ISO 13485, a empresa ela tem que ter um procedimento que defina como é a sistemática para se elaborar, revisar e aprovar um documento. Quem tem responsabilidade para fazer isso? Se é o diretor, se é o responsável técnico, se é o representante da qualidade, se essa aprovação precisa ter uma assinatura física, uma assinatura eletrônica, ou um simples ok por e-mail, enfim, toda essa rotina ela tem que estar formalizada no procedimento específico. Como é que vai ser feita a distribuição de documentos dentro da empresa? Então, vai ser feita eletronicamente, via um software ERP, ou vai ser feita fisicamente, via assinatura do protocolo de recebimento, enfim. Existem N formas ali de se formalizar a distribuição oficial de documentos dentro da empresa. Como vai ser o controle de documentos obsoletos? Então, você tem um procedimento PA01, ele estava na versão 00, passou para a versão 01. O que vai ser feito com essa versão 00? Ele vai receber um carimbo obsoleto vermelho, vai para o arquivo da qualidade, ou vai ser descartado, ou vai ser mantido só eletronicamente. Enfim, no procedimento tem que estar claro como que vai ser abordado esse tópico. Como que vai ser o controle de documentos de origem externa? O documento de origem externa pode ser documento de cliente, principalmente normas. Como que vão ser armazenadas as normas? A ISO 485, por exemplo, vai ser física, vai ser eletrônica, quem que vai controlar a versão? Periodicamente, a pessoa responsável pela qualidade, ela vai avaliar se teve alguma atualização da norma ou não. Enfim, o procedimento tem que deixar claro, tem que cobrir todos esses tópicos e o auditor vai buscar evidências de atendimento. Controle de registros. Então, qualquer sistema de gestão da qualidade, ele gera N tipos de registros. Registros de tratamento de reclamação, registros de calibração, registros de teste, registros de ação corretiva. A empresa tem que determinar como ela vai controlar tudo isso. E muitas vezes eu vejo, em muitas empresas, eu vejo um procedimento exclusivo para documento, outro para registro. Tem empresa que coloca em um só, documentos e registros. Fica a gosto do freguês, desde que todos os requisitos da norma sejam cumpridos. Então, tópicos de atenção, localização. Então, os registros de calibração, eles ficam armazenados, localizados aonde? Fica no armário da qualidade, fica na pasta X do servidor. Isso tem que estar determinado de alguma forma. Qual vai ser o formato do registro de reclamação, por exemplo? Vai ser um formulário físico? Vai ser um formulário eletrônico? Tempo de retenção vai ser 2 anos, 5 anos. E tempo de retenção tem que se ater muito à vida útil do produto. Se o produto tem uma vida útil de 10 anos, registros que tem algum tipo de vínculo com o produto não pode ser armazenado por 5 anos, por exemplo. Então, a 13485, ela tem esse critério. Ela fala 2 anos, mas não menos que o tempo de vida útil do produto. O tempo de vida útil do produto tem que ser bem avaliado. Descarte. Então, depois do tempo de retenção. Então, se o produto, se é uma bomba de infusão, ela tem uma vida útil de 10 anos. Eu determino que os registros voltados para o produto têm que ser armazenados por 10 anos. Depois desses 10 anos, o que eu vou fazer? Eu vou descartar isso, ele vai para um arquivo morto, ele vai para uma terceirizada que cuida somente de armazenamento de documentos. Isso também tem que estar definido no sistema. E não adianta ter uma receita de bolo, um guia bem organizado, uma planilha definindo tudo isso bonitinho, e a integridade na prática não está ok. Então, o registro de calibração tem que ficar no arquivo da produção. O auditor vai lá verificar, está numa caixa sobre o chão. Ou seja, tem uma teoria legal, bacana, mas na prática não está sendo seguido. Ou registros de teste, de assistência técnica, com o corretor ortográfico, o famoso branquinho. Aí você tem rasura, você tem um sério problema. Então, a prática tem que seguir também a teoria. Outro requisito que vai ser verificado numa auditoria de solicitante pela Portaria 54, comunicação com o cliente. Quais são as formas de se comunicar com o cliente? Esse é um requisito que, querendo ou não, ele, por tabela, já é coberto por outros requisitos da portaria. Então, parte de reclamações, de assistência técnica, notivisa, tecnovigilância. Então, se todos esses tópicos já estão cobertos, é muito, muito provável que o requisito 723 também vai estar. A não ser que a empresa defina alguma outra forma de comunicação com o cliente para alguma outra situação.
Verificação do produto adquirido, que é o requisito 743, mais conhecido como recebimento. Eu coloquei aqui inspeção qualitativa porque nas primeiras auditorias que eu fiz de solicitante pela portaria nova, o ponto é somente dado atenção na inspeção quantitativa, ou seja, o cara crachá da nota fiscal com o pedido. Isso falando de uma importação, por exemplo, do produto eletromédico. Mas e a integridade desse produto? Quando esse produto chega, eu tenho que verificar alguma medida, tenho que verificar a integridade da embalagem, eu tenho que verificar a integridade da rotulagem, medir alguma tensão com um multímetro. Na prática, nas primeiras auditorias eu vi que existia algum tipo de controle, mas isso não era formalizado. Se vocês analisarem o requisito 743, a empresa tem que formalizar quais vão ser os critérios utilizados para o recebimento, seja do produto, seja de algum tipo de acessório ou matéria-prima utilizada. Exemplos aí de inspeções qualitativas, a rotulagem, então, pela norma 60601-1, a rotulagem do produto tem diversas marcações obrigatórias, tensão, frequência, corrente, temperatura de armazenamento e operação, umidade. E uma vez o produto estando certificado e registrado na Anvisa, também tem que ser informado o número do registro e o nome do responsável técnico. Então, quando um solicitante é um importador, por exemplo, eu vejo que existe um alinhamento do fabricante na rotulagem original já encaminhar essas informações. Então, é uma boa prática o solicitante verificar se o nome do RT está correto, e às vezes pode trocar, acontece muito do solicitante trocar o responsável técnico, que seria o RT, e se o número do registro da Anvisa realmente está correto, até por ser um número um pouco longo. Selo de conformidade, isso é outro tópico que eu tenho observado um número considerável de não conformidades. Aquele selo pode ser amarelo, pode ser preto e branco, está escrito segurança, tem o logotipo da certificadora e o logotipo do Inmetro. Pela portaria 350, esse selo, tratando de um produto importado, que então o foco aqui é produto importado devido às carências aí de um solicitante que não é fabricante. Então, pela portaria 350, esse selo poderia ser colocado no fabricante, na China, nos Estados Unidos, por exemplo, ou colocado aqui pelo solicitante. A portaria 54, para esse requisito, ela puxa o RGCP, que a gente viu em slides anteriores, que é a portaria Metro 118 de 2015. Vocês analisando essa portaria, ela diz que quando o produto é importado, ele tem que ser colocado no país de origem esse selo. Então, nas primeiras auditorias de manutenção, a gente tem observado que esse ponto acaba passando batido, o solicitante que coloca aqui no Brasil. Então, pode ser uma não conformidade. Então, é um ponto de atenção aí para quem ainda não trabalha com a portaria 54. Às vezes, o plug, como vocês sabem, o plug nosso brasileiro ele é regido por uma portaria do Inmetro também, a portaria 85 de 2006. Já vi casos do fabricante. Na China, por exemplo, tem fábricas lá que têm a certificação Inmetro, sempre com um solicitante no Brasil. Então, existe um acordo do solicitante com o fabricante desse plug já vindo da China para o Brasil. Então, no recebimento, também seria uma boa prática, um exemplo aí de inspeção qualitativa, verificar se esse plug está com as marcações lá de corrente, a marcação do logo do Inmetro, para não ter problema no mercado. E o último requisito coberto por esse slide, vão ter outros seguintes, é a questão de identificação e rastreabilidade. Então, se vocês analisarem o 758 da norma 13485 e o 759, determina que a empresa tem um procedimento para cuidar desses tópicos. Então, falando de um produto importado, por exemplo, que é o foco aqui do tema auditoria de solicitante. Então, desde o recebimento até o estoque, até passar pela expedição e ir para o cliente, como que esses produtos são identificados e rastreados? Em muitos casos, a empresa usa o próprio lot number, que é o número de lote do produto, ou serial number, que é o número de série do produto. Mas tem empresa que coloca algum tipo de identificação nacional, ou amarra com o sistema do SAP, por exemplo, enfim. Existem N formas de se identificar, rastrear um produto eletromédico dentro das instalações do solicitante, mas isso tem que estar dentro do procedimento, e o que está dentro do procedimento precisa ser seguido na prática. Preservação de produto, é o requisito 7511.
Então, a parte da embalagem. Então, se vocês analisarem, quem já tem contato com a IEC 60601-1, tem diversas marcações que precisam estar na embalagem. Então, temperatura de armazenamento, umidade de armazenamento. Então, na prática, o que eu faço uma auditoria, por exemplo? Eu analiso o manual do produto, lá pela norma, obrigatoriamente precisa ter esse intervalo aceitável para a umidade e para a temperatura de armazenamento, e eu vou ver se na embalagem do produto que está no solicitante confere essas informações. Essa é uma forma de se atender a esse requisito. Existem também critérios de empilhamento, dependendo do tipo de produto, do tipo de embalagem. Então, se a embalagem, existe um sinal próprio, quando, por exemplo, no máximo, pode empilhar no máximo 3 produtos. Chega numa expedição, no estoque, por exemplo, está empilhado 5. Então, às vezes o solicitante ele não está cumprindo as regras do próprio fabricante, do próprio produto. Controle de dispositivos de medição e monitoramento, então calibração. Se o solicitante ele utilizar algum instrumento para verificar a qualidade do produto, seja no recebimento, seja na assistência técnica, ou tem fabricante que repete algum teste antes de comercializar, principalmente se o produto ficou muito tempo no estoque, esse tipo de instrumento é passivo de calibração. Então, um multímetro, por exemplo, um paquímetro, um termigrômetro. Então, por exemplo, o solicitante está localizado em Recife, e na embalagem do produto fala que a temperatura de armazenamento tem que ser de 5 a 25 graus, por exemplo. Muito provavelmente, o solicitante vai ter que ter um estoque refrigerado, com ar-condicionado, por exemplo, e vai ter lá um termigrômetro, um instrumento lá que vai monitorar a temperatura e a umidade. Esse termigrômetro ele é passível de calibração. Então, o auditor vai verificar se a empresa fez esse processo. E um tópico que eu vejo muito problema, às vezes, que gera não conformidade, é quando a empresa não usa um laboratório acreditado pela CEGEC, que tem aquele logotipo azul do Inmetro na primeira página do certificado, e quando não se utiliza um laboratório acreditado pela CEGEC, pelo Inmetro, o padrão que aquele laboratório utilizou ele tem que ter algum vínculo. Então, o auditor vai verificar se aquela calibração possui uma rastreabilidade à rede. Em muitos casos, eu vejo que não é utilizado um laboratório acreditado, a princípio isso não é um problema, só que também não é controlado a rastreabilidade dos padrões. Então, a gente pode aí ter um problema que não tem um vínculo da exatidão, do erro, da incerteza do instrumento com a Rede Brasileira de Calibração, a RBC. Em muitos casos, tem a rastreabilidade dos padrões, o instrumento é calibrado, mas a empresa não define critérios de aceitação. Então, às vezes, no certificado de calibração, ele fala que o erro e a incerteza da umidade é mais ou menos 10%. Às vezes, esse instrumento não tem exatidão nenhuma para o processo da empresa. Então, a empresa tem que também, no seu procedimento para controle de instrumentos, dispositivos de medição, definir para cada um quais são os critérios de erro e incerteza aplicáveis. Outro requisito que um solicitante deve se ater agora é a satisfação de cliente. A gente fala pesquisa porque a pesquisa é boa prática, é o mais usual que a gente observa. Mas tem outras formas de se monitorar a satisfação do cliente. Então, vai da empresa definir, vai da empresa seguir e vai dessa sistemática ser eficaz. Eu já vi empresa, por exemplo, que monitora um gráfico de vendas. Um cliente, por 12 meses, ele comprou 10 unidades daquele produto. Nos próximos 4 meses, zerou. O que aconteceu? Será que gerou alguma insatisfação e ele parou de comprar? Então, pode ser uma outra forma de mensurar a satisfação que não seja uma mera pesquisa. Porque pesquisa, por prática, assim, muitas vezes o cliente nem gosta de responder. E além de mensurar a satisfação, também tem que ter um tratamento de dados dessa satisfação. Às vezes, o cliente A reclamou de um ponto, por exemplo, a qualidade da entrega ou o tempo de atendimento. O cliente B também está reclamando do mesmo ponto, o C também do mesmo ponto. A empresa também tem que analisar todos os dados aí de uma pesquisa, por exemplo, e fazer a tratativa adequada para sanar um problema que às vezes pode ser crônico. Controle de produto não conforme, 8.3. Então, como que a empresa vai tratar um produto que seja não conforme? Então, falando de um produto importado, então, no recebimento, verificou que a embalagem estava rompida, o produto estava com algum tipo de avaria, esse produto é um produto não conforme. Então, a empresa tem que ter um procedimento para determinar como que ela vai manipular esse produto. Ele vai para uma área vermelha, que é o que a gente vê em auditoria, vai para uma prateleira com uma etiqueta vermelha, vai receber uma etiqueta X,
Quem que vai dar a disposição desse produto? A norma fala que a empresa tem que definir as responsabilidades para a disposição. Então, você vai retrabalhar, você vai descartar, você vai devolver para o fabricante, por exemplo, quem que tem responsabilidade de assinar embaixo. Então, isso precisa estar em procedimento e o auditor vai verificar se na prática isso é seguido. E o último tópico aí, solicitado pela 13485 para solicitantes de certificação de eletrométricos, é a ação corretiva, 852. Então, quando se tem algum problema sistêmico, está tendo muito problema com o display do produto. Então, provavelmente vai ser um problema sistêmico. A empresa tem que ter um procedimento para tratar ações corretivas desse tipo. Normalmente um formulário, porque precisa ter evidências que isso foi tratado. Esse formulário tem que cobrir os tópicos exigidos pela norma. A causa raiz, porque qual que é o real motivo desse problema estar acontecendo? O que vai ser feito de correção? Ou seja, o que vai ser feito de imediato para estancar aquele problema? O que vai ser feito de ação corretiva? A ação corretiva é um pouco diferente de correção, um pouco não, totalmente. Ação corretiva, o que vai ser feito? Não para estancar o problema, para evitar que ocorra novamente, evitar a reincidência. E como é que vai ser embasada a eficácia? Ok, eu identifiquei a causa, eu trabalhei com a correção, eu trabalhei com a ação corretiva, ok, o problema foi resolvido, não ocorreu mais, mas qual que é o real motivo de eu determinar que aquela tratativa foi eficaz? Eu uso muito exemplo em auditorias que eu faço do carro quebrado. Eu tô com um problema no meu carro, paro na estrada, descobri que fundiu o motor. Daí, analisando, tem que chamar um mecânico. O mecânico fala que o nível de óleo estava zerado. Então, eu descobri a causa raiz, nível de óleo baixo. Eu tenho que tomar correção, eu tenho que voltar a circular, preciso chegar no meu destino. Correção. O próprio mecânico, eu chamo minha seguradora, conserta o motor do carro, troca o motor do carro, enfim. Estancou o problema, meu carro está andando. Só que o que eu vou fazer para evitar a reincidência disso? O que eu vou fazer para o meu carro não parar de novo por nível baixo de óleo? Minha ação corretiva vai ser uma vez por semana, antes de ligar meu carro, verificar o nível do óleo. Aí passou 6 meses, nunca mais aconteceu. Foi eficaz a tratativa, foi eficaz a minha ação corretiva. Aí o tópico de assistência técnica, lembrando que o solicitante ele pode fazer assistência técnica do produto no mercado brasileiro nas instalações dele, ou pode até mesmo terceirizar esse processo. Então, se for na instalação dele ou for terceirizado, a certificadora tem que ir lá atestar se o processo em si cumpre alguns requisitos da RDC 16. Então, o processo em si ele tem que ter algum procedimento para abordar como que vai ser todo o trâmite da assistência técnica, desde o recebimento do produto com a avaria, por exemplo, como que ele vai ser identificado, se vai ser aberta uma ordem de serviço, como que vai ser feito o orçamento, como que vai ser feita a comunicação com o cliente para aprovar aquele orçamento, o que eu vou listar nos registros de assistência técnica, enfim, tem que ter um procedimento com tudo isso. Vem como instalação e manutenção. Instalação e manutenção, se a gente avaliar a norma IEC 60601-1, por regra, isso já está no manual do produto. Às vezes uma manutenção não tão profunda, mas manutenção assim do dia a dia, de troca de fusível, retirada de alarme, por exemplo, se permitido, logicamente, e instalações também. Ações corretivas e preventivas. Ações corretivas ele já acaba sendo atendido quando a empresa foca no requisito 852 a 13485. E ações preventivas é o que a empresa faz para tratar um problema que às vezes está na iminência de acontecer. Instalação, como eu disse, já é uma informação que, por obrigação, está no manual do produto. E a parte de registros de assistência técnica, ele tem que cobrir alguns tópicos. Então, normalmente, a empresa gera uma ordem de serviço, e dentro da ordem de serviço, ela tem campos específicos que vai atender a cada um desses tópicos da RDC 16. Então, qual foi o produto, objeto do serviço? Foi a bomba de infusão ABC. O número de controle utilizado. Ela foi trabalhada com a ordem de serviço 21 de 2020. Qual foi a data de realização do serviço? 14 de agosto de 2020. Identificação do prestador de serviço. Foi o técnico eletrônico João da Silva. Descrição do serviço realizado. Foi trocado o display do produto. Foi trocado a fonte de alimentação do produto. Os resultados das inspeções e testes para aprovação do serviço. Foi trocado a fonte de alimentação,
foi feito o ensaio de rigidez elétrica, foi feito o ensaio de corrente de fuga, foi medida a tensão de 12 volts, enfim, detalhar toda a validação daquele serviço. E o último tópico aqui, que às vezes ele gera algum tipo de não conformidade, que é a análise periódica dos registros de assistência técnica. Seria uma análise de tendência. Então, às vezes, pegando um período de 6 meses, um ano de assistência técnica, observa que um produto está tendo muito problema de bateria, por exemplo. A bateria está descarregando muito rápido. Isso é uma tendência que pode indicar algum problema de projeto. Então, é um tópico aí que, às vezes, a gente observa que a empresa não se atém. Ok? Então, aqui a gente passou pelos principais pontos de novidades, quando a gente fala da portaria 54 em relação a 350, no que diz respeito às responsabilidades do solicitante. Logicamente, se vocês lerem a portaria, vai ter muitos outros requisitos que precisam ser atendidos, principalmente na parte de projeto, principalmente na parte do fabricante, mas isso já era trabalhado na portaria antiga. Então, o intuito desse webinar foi fazer um gap análise de tópicos que a gente tem visto que, às vezes, é uma não conformidade crônica no solicitante A, no solicitante B, no solicitante C. E, independente do que foi tratado aqui em cada PowerPoint, você que é solicitante ainda vai trabalhar com a portaria 54, a gente reforça, leiam a portaria por completo, leiam o RGCP, que é o Regulamento Geral de Certificação de Produto, a portaria 118 de 2015, ela é complementada pela 252 de 2016, leiam também a RDC Anvisa, as instruções normativas da Anvisa aplicáveis, tudo isso é público, gratuito, a gente colocou aí até o link direto para vocês baixarem. O único documento que, infelizmente, tem que ter uma verba, eu brinco, tirar o escorpião do bolso, é a NBR ISO 13485. Infelizmente, essa norma tem que ser adquirida. Infelizmente, ela não é gratuita, ok? E desde já, daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas. A Caroline, o nosso marketing, a Kathleen também, nós vamos fazer um filtro. Caso algum de vocês não tenha uma pergunta respondida, tem aqui meu WhatsApp, tem meu Skype, esse WhatsApp também é celular, é o WeChat. Ele também falou fazendo muito contato na China, tem que usar o WeChat, porque a internet de lá tem muito bloqueio. Tem meu e-mail, independente se você é cliente ou não, se você vai se tornar cliente ou não, eu tenho o prazer aí de atender cada um de vocês, porque eu falo que sempre que, tirando dúvida, a gente aprende também. E, às vezes, chega a dúvida para a gente que a gente nunca tinha pensado sobre, a gente não vivenciou aquele problema ainda, a gente acaba correndo atrás também da informação e aprendendo. Então, independente se vai ser respondido agora ou não, eu vou fazer questão de contatar cada um de vocês que deixar algum comentário, algum ponto aí no nosso chat. E ressaltar também, para quem não sabe, para quem não conhece, a TIFNORD Brasil ela é acreditada pela CEGECRE, que é a Coordenação Geral de Acreditação do INMET, para realizar certificações de equipamentos eletromédicos, certificação da NBR ISO 13485-2016. Aí, como se trabalha nessa norma, se trabalha com um sistema de gestão da qualidade para fabricação de produtos para a saúde, ela é focada no sistema de gestão, não no produto em si. Também certificação de agulhas, seringas e equipos. E também a gente trabalha com outros escopos, de outras áreas, automotiva, aviação, saúde e segurança, eletrodomésticos, isso eu também audito. Então, qualquer dúvida também, mesmo não sendo minha área de atuação, passe e-mail, eu transmito aqui para a pessoa responsável. E também fazer puxar a sardinha para o nosso departamento, para a nossa unidade de treinamento. Se vocês precisarem de algum treinamento específico, às vezes da portaria, vai demandar um pouco mais de tempo, a gente realiza treinamentos customizados, pode ser na instalação do cliente, pode ser aqui no nosso escritório em Alphaville, pode ser agora remoto, tem sido a tendência, infelizmente, com essa pandemia, enfim, a gente adequa a nossa sistemática de acordo com a demanda de vocês. E também fazer um convite já, a TIFNORD Brasil está praticamente em todas as principais redes sociais, então tem no Facebook, TIFNORD Brasil, no LinkedIn, se vocês digitarem TIFNORD Brasil, vocês vão encontrar, no Instagram também, o @TIFNORD Brasil, no YouTube, se vocês colocarem TIFNORD Brasil ou BRTUV, também vai ter nosso canal, sigam lá, dê o joinha, clica no sininho, sempre tem novidades lá de treinamentos, quando a gente tem algum evento importante, uma auditoria internacional, algo assim que
que agregue, que engrandeça o processo de certificação no Brasil, ele está sempre postando lá. E desde já agradeço. A gente vai abrir para pergunta, mas eu agradeço realmente o tempo de vocês. Igual eu falei na abertura, vocês pararam a rotina para adquirir conhecimentos. Eu espero que o que foi abordado aqui, de alguma forma, agregue vocês. Ok? Então, da minha parte, eu agradeço. Agora eu vou passar para o nosso marketing. Boa tarde, pessoal. Já podem começar a mandar as perguntas, tá? Já vi aqui que a Daniela mandou uma pergunta. Eu acho que ela vai continuar escrevendo. Daniela, vamos lá, eu vou ler aqui a pergunta dela. Então, pode-se criar uma equipe de PDCA envolvendo vários setores para melhoria de processo, como avaliação de indicadores periodicamente, por exemplo? Eu considero que seria o mundo ideal. Eu já fui RD, tem empresas que não, mas muitas das empresas ainda eles ligam a qualidade exclusivamente para o departamento de qualidade. Só que quando a gente tem algum problema, algum processo da empresa, nada melhor que envolver esse processo, fazer o PDCA, planejar, fazer, mensurar e ter ação em cima daquilo. Porque uma frase que eu escutei de um professor na faculdade, eu nunca esqueci. Se um dia que eu fiz engenharia, se um dia você quiser automatizar uma prensa, ao invés de ler o manual da prensa, chama o operador da prensa para tomar uma cerveja no happy hour, porque o operador da prensa vai saber da peculiaridade da prensa, das dificuldades em manejar aquela prensa. Então, eu concordo plenamente. Não é obrigatório que seja assim. Mas quando a gente fala em sistema de gestão da qualidade, a gente fala em interação de processos, a gente fala, logicamente, na melhoria contínua no PDCA. Então, a melhor prática para a empresa é realmente envolver os processos, envolver as pessoas responsáveis para sanar uma ação corretiva e trabalhar com a melhoria da empresa. Legal, Candian. Ela disse: concordo, o operador sempre sabe maiores detalhes e até mais opções de melhoria, né? É isso aí, Daniela. Carlos, eu vou responder a sua pergunta. Nós não damos certificado para os participantes do webinar, tá? Como é algo gratuito e mais resumido, nós não consideramos um curso. Caso você queira um certificado de horas para alguma coisa de faculdade, para horas complementares de algum curso, nos informe no e-mail, que aí eu vejo aqui com a nossa direção se há a possibilidade da gente fazer esse certificado de horas para ser válido como horas complementares, tá bom? Candian, a Daniela perguntou o seguinte: no caso de fabricante, posso incluir operadores, engenharia, projeto e desenvolvimento? Eu creio que seria também o ideal. Então, quando a gente fala em alguma intervenção de projeto, algum problema crônico numa fonte de alimentação, é difícil a pessoa que é responsável pela qualidade ela identificar a causa raiz daquilo. Então, tem que envolver alguém da engenharia, independente da hierarquia, para sentar na mesa, aplicar ferramentas da qualidade, sei lá, Ishikawa, 5 porquês, para chegar na causa raiz, que, por exemplo, aquela fonte de alimentação está dando problema. Então, fica complicado só o departamento da qualidade fazer um PDCA disso. É extremamente importante envolver o processo onde aquele problema está acontecendo. Legal. Mais uma aqui da Daniela. Eu posso registrar essas reuniões de PDCA como ações corretivas, preventivas, dependendo do que for abordado? Pode, eu acho que deve, porque qualquer etapa de um tratamento de ação corretiva e preventiva, a gente tem que ter a evidência, né, de que aquilo foi realmente executado. E, às vezes, tem algum tipo de situação que ela ainda não aconteceu, então eu dei exemplo do carro. Então, meu carro parou na estrada. Às vezes ele ainda não parou. Ele tá com o ponteiro lá de temperatura turbinado no fim lá. Eu sei que ele vai parar a qualquer momento, eu tenho que tomar uma ação, eu tenho que
fazer um PDCA na hora lá. Então, o PDCA ele é um registro válido, sim, para ser anexado em ações corretivas e preventivas. Aliás, quanto mais evidência, mais registro tiver, mais evidente vai ficar que aquele problema foi realmente trabalhado. Não só para o auditor, a gente fala muito de auditoria, mas histórico para a empresa. Porque às vezes aquele problema daqui 2 anos acontece, se é uma preventiva, ou se ele já aconteceu, ele tem uma reincidência. Se você tiver uma ação corretiva bem detalhada, a pessoa vai puxar e ela vai entender, às vezes, onde que ela deixou de trabalhar. Então, quanto mais detalhes, mais rico fica, e mais informação a própria empresa tem no futuro para melhorar o processo dela. Beleza, Candian. A Élica está perguntando o seguinte: tem uma periodicidade específica para análise crítica das reclamações pelo solicitante? A norma fala a cada 12 meses, mas eu vejo empresa que faz isso a cada 3 meses, 6 meses. O que não pode é estourar essa frequência. Então, como a cada 15 meses, no máximo, a gente vai ter uma auditoria, o solicitante não pode apresentar a última, às vezes pode ter um intervalo aí de 24 meses. Então, a priori, 12 meses, tá? Que é o que a portaria pede. Mas se fizer a cada 3 meses, 6 meses, vai depender muito do fluxo. Tem empresa que, às vezes, o produto é maduro, ela não tem muita reclamação, então perde o sentido, às vezes, fazer 3 meses, 6 meses. Mas dependendo da intensidade, eu já vi empresa fazer a cada 6 meses, 3 meses, ou até mensal. Depende muito do cenário da empresa. Beleza. Pessoal, alguém mais tem dúvidas? Nós ainda temos um tempinho aqui que o Candian vai ficar disponível para responder. Aproveitem esse momento para tirar qualquer dúvida, mesmo que seja simples, né? Porque é um assunto bem legal e um pouco complexo também. Beleza, a Marisa mandou uma pergunta aqui, 2, na verdade. As auditorias nos solicitantes poderão ser via remoto devido à pandemia? Poderão, estão acontecendo, porque, por exemplo, os nossos auditores, tem auditor em Curitiba, tem auditor em São Paulo, o solicitante está lá em Santa Catarina. Santa Catarina, não sei como está agora, mas até um tempo atrás estava um pouco complicado. Então, a gente faz remoto, logicamente, a gente não vai simplesmente assinar embaixo, vai ser remoto. A gente tem que fazer uma análise crítica em cima disso. Aqui a gente já chegou a rejeitar a auditoria remota, porque o cenário que o solicitante passou para a gente era inviável. Só tem o senhor lá que recebe caixa e entrega a caixa. Como que eu vou auditar tratamento de reclamações? Como que eu vou auditar recebimento? Mas se a empresa está operante, mesmo que seja 50% dos colaboradores, ela tem uma ferramenta, ela tem computadores com câmeras, com uma internet que a gente consiga fazer uma videoconferência igual essa, é possível. Inclusive fabricantes, a gente até auditou. É lógico, a auditoria não fica tão profunda quanto presencial, mas eu como auditor eu uso muito a questão de rastreabilidade. Eu pego um produto na expedição, o número de série eu falo, gostaria de ver os testes que foram feitos nesse produto. Com esse número de série, como que eu rastreio a matéria-prima utilizada? Eles projetam para mim, às vezes, o RHP do produto. Eu vejo, a placa é o lote 123, a placa utilizada. Deixa eu ver o recebimento dessa placa 123. Então, a gente vai fazendo esse trabalho dentro de uma videoconferência para atestar a conformidade. Beleza. A Marisa ainda perguntou se as auditorias remotas são feitas através de evidência documental. E após a pergunta da Marisa, tem uma outra da Élica. Eu vou deixar você responder essa aqui da Marisa, eu acho que vai ser rapidinho, e eu já faço a da Élica, tá bom? Documental, quando a gente fala, às vezes, ensaio de rotina, dá para você evidenciar alguma coisa documental, tipo a tensão que usou para fazer a rigidez elétrica, qual que foi a corrente considerada no ensaio de corrente de fuga. Mas já fiz auditoria em empresa que a gente trabalhou no Webex, que é essa ferramenta que ele está utilizando. Daí, na parte do ensaio de rotina, a gente fez uma chamada no próprio WhatsApp. Daí o pessoal da empresa virou a câmera, daí estava fazendo o teste, eu falei, deixa eu ver que tensão que vocês estão aplicando. 4.000 volts. Aproxima o celular do display. E no meu celular aqui, eu vou dando print screen, eu salvo isso como evidência, porque toda auditoria remota que a gente faz,
a gente tem que mensalmente informar o Inmetro que auditorias que a gente está realizando dessa forma. O Inmetro, ele todo ano visita a certificadora. Então, quanto mais evidência a gente tiver que aquela auditoria foi realmente remota, ela cobriu os requisitos, melhor. Então, chega o momento da gente usar, às vezes, até mais de uma ferramenta. O EBEX, para ver procedimento, para ver calibração, por exemplo, certificado de calibração, e, às vezes, uma chamada de WhatsApp para ver a linha de produção, para ver ensaio de rotina, etc. Beleza. A Élica perguntou: essa RDC 54/16 também é válida para agulhas e seringas? Não, na verdade, acho que a portaria, né? A portaria 54, ela é só para eletromédicos, agulhas, seringas e equipes, elas continuam ainda nas portarias 501, 502 e 503 de 2011, só que elas também utilizam o RGCP, que a gente falou que é a portaria 118 de 2015. Essa portaria 54 ela é exclusiva para eletromédicos. Agulha, seringa e equipos, elas têm as portarias delas, mas elas também conversam com o RGCP. Então, principalmente essa parte de auditoria de tratamento de reclamações, tem muitos requisitos que são semelhantes. Obrigada, Candian. Nós temos agora só 2 minutinhos. Não sei se vão mandar mais perguntas. Se alguém quiser mandar mais alguma coisa, pode aproveitar esse tempo. Mas eu acho que se você quiser falar mais alguma coisa sobre algum assunto ou sobre alguma dessas perguntas, fica à vontade. Eu acho que eu vi o Lavorato comentando de print screen, se o print screen é válido como evidência. Na verdade, quando essa pandemia ninguém esperava, né? Acho que depois da Segunda Guerra Mundial é o momento mais dramático da humanidade. Então, o Inmetro ele seguiu aí os organismos internacionais, o IAF, o ILAC, e determinou portarias aí para as certificadoras seguirem. A palavra print screen ou foto da tela, ela não é determinada, mas é uma forma válida de evidenciar por Inmetro que aquela auditoria foi realmente remota. Tem casos no passado aí, não de eletromédico, outros escopos, de denúncias, de auditorias feitas por telefone. Então, o Inmetro, querendo ou não, ele vai querer constatar se aquilo realmente aconteceu de forma remota, de forma correta. Então, print screen de tela, igual essa aqui que está aparecendo no meu rosto, está aparecendo a apresentação, print screen de um ensaio de rotina via chamada de vídeo. Isso, a gente, por boa prática, não por ser obrigatório, a gente vai armazenando no processo. É aquilo, o auditor que faz o evento, para ele está muito claro o que está acontecendo no evento remoto. Mas depois de 6 meses, vem um avaliador do Inmetro aqui, ele não conheceu a empresa, ele não estava na auditoria. Então, quanto mais cristalino tiver para ele que como foi feita aquela auditoria remota, melhor. Bacana. Pessoal, eu quero agradecer a presença de todos aqui no webinar. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido muito produtivo. Essas perguntas nós, como eu falei inicialmente, nós iremos colocar em um PDF e enviar para vocês. Em breve o webinar vai estar disponível em nosso canal do YouTube, então acessem nossas redes sociais, que provavelmente a gente vai divulgar por elas. E vocês fiquem à vontade para assistir o webinar. Lá no nosso canal tem outros webinars também. Quem não teve a oportunidade de assistir os outros, pode assistir por lá. Muito obrigada pela presença. Eu vou passar a última palavra para o Candian, caso ele queira falar alguma coisa, e nós finalizamos o nosso webinar por hoje. Esperamos de verdade que vocês tenham gostado. Novamente agradecer o tempo de vocês, igual eu falei, todo mundo tem a sua rotina, então deu essa pausa na rotina para adquirir conhecimento, então eu fico feliz aí pelos comentários. Então, tudo que eu falei aqui são situações que eu vivo aí desde 2011. E, igual eu falei, tem meu telefone, tem meu e-mail, sendo cliente ou não, ou se não vier a ser cliente, fique à vontade para escrever, eu procuro ser solícito. Igual eu falei, respondendo perguntas, a gente aprende também. Às vezes eu recebo pergunta que eu falo, poxa, eu nunca vivenciei isso, o que eu vou responder? Mas aí eu vou atrás da informação. Ninguém sabe tudo, isso não existe. Então, novamente, agradecer. Espero que esteja tudo bem com cada um de vocês, com a família, nesse momento aí complicado que a gente está vivendo. Sem saúde, a gente não é nada. Um ótimo fim de semana. E, novamente, obrigado.